Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Então espero que todos estejam bem, que todos estejam motivados com os estudos, apesar das nossas dificuldades de estarmos presencialmente, certo? Muito bem, nós estávamos vendo então a questão da potenciação, né? Números inteiros negativos na base, no expoente e alguns números racionais que são os decimais das frações na base, certo? Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos agora estudar um pouquinho de localização, orientação, certo? Então, quando a gente fala em localização, nós precisamos pensar no seguinte, que o mundo todo, no mundo todo a gente pode localizar algum ponto no espaço, certo? Uma malha aérea, ok? Então, o controlador de voo, ele tem um painel onde ele possa visualizar os aviões que estão no espaço, certo? Então, para ele, isso são pontos localizados no espaço. E aí, com esses dados, eles fazem todos os estudos e orientações para os pilotos, né, não terem colisões com outros pilotos e assim por diante. Ok? Então, um pano de fundo dessas localizações, dessas coordenadas, na matemática, a gente chama de plano cartesiano, certo? Plano bidimensional cartesiano, em homenagem a um importante matemático da antiguidade, que também foi filósofo, certo? René Descartes. Ele é um matemático francês, escreve-se René Descartes, mas pronuncia-se René Descartes. Então, ele sempre partia da premissa de que tudo na vida tinha que ser posto em dúvida, certo? Então, ele é autor da famosa frase penso, logo existo. Então, ele sempre colocava as dúvidas que ele tinha em pauta, fazendo estudos, discutindo, interagindo, chegando a determinadas conclusões. Obviamente que ele utilizava cálculos matemáticos, né, ligados à álgebra e à geometria, para fazer esses estudos, essas descobertas. Então, a evolução da ciência, com certeza, se deve a esses grandes matemáticos da época, que, com certeza, estimularam ali o pensamento, o raciocínio lógico, o pensamento voltado para a razão, né, a racionalidade, e chegava a conclusões interessantes que nos dias de hoje a gente utiliza bastante, certo? Então, vamos ver aqui a questão do plano cartesiano. A gente pode pensar o plano cartesiano com coordenadas geográficas. O meridiano de Greenwich e a linha do Equador formam duas linhas que se cruzam entre si, certo? E a gente tem daí as coordenadas geográficas. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu selecionei. Tá vendo, pessoal? Então, a gente pode pensar o plano cartesiano sendo como duas retas perpendiculares entre si, ok? Perpendiculares entre si significa que eu tenho um ponto de encontro aqui das duas retas, certo? A origem das duas retas, ok? Que formam um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas, esses dois eixos orientados, eles são perpendiculares entre si, ok? Então, aqui a gente pode perceber que o plano cartesiano ele está inserido nas coordenadas geográficas, certo? O que eu posso também utilizar e imaginar o plano cartesiano é a questão aqui do papel milimetrado, né? Então, eu tracei os dois eixos perpendiculares entre si, certo? Aqui,
quando eu tracei esses dois eixos, eu formei aqui quadrantes. Ó, um quadrante, dois quadrantes, três quadrantes, quarto quadrante. Então, o que a gente pode perceber é que o plano cartesiano, esses dois eixos dividem o plano em 4 quadrantes. Então, tudo que estiver localizado nesse espaço está no primeiro quadrante. Nesse espaço, no segundo quadrante. Nesse espaço, no terceiro. E nesse espaço aqui, no quarto quadrante. Ok? Então, aqui a gente... o que eu fiz? Eu destaquei nos dois eixos. No eixo horizontal, a partir da origem, à direita são os números positivos. À esquerda são os números negativos. Aí eu fiz uma escala de 1 em 1 centímetro, certo? Acima, positivos, do eixo vertical. E abaixo, negativos, certo? Então, como é que a gente pode localizar um ponto sobre o plano cartesiano? Como é que a gente localiza um ponto? Ok? E esse ponto pode ser a nossa casa, a escola, o mercado. A gente pode traçar aqui uma malha, rodoviária, a questão da mobilidade urbana. A gente pode fazer através de escala matemática. A gente pode utilizar o plano cartesiano e localizar esses pontos, certo? Então, como é que a gente poderia localizar um ponto? Como é que se localiza um ponto no plano cartesiano? Então, eu tenho aqui que um ponto, ele é sempre representado por uma letra maiúscula, qualquer letra maiúscula, certo? E esse ponto, que tem uma letra maiúscula que representa, ela tem coordenadas. Esse ponto tem umas coordenadas para o eixo horizontal e para o eixo vertical. Então, vamos supor que eu quero localizar o ponto A, que está na coordenada 3 para o eixo horizontal e 6 para o eixo vertical. Então, sempre a primeira coordenada, o primeiro valor, representa o eixo horizontal, é para o eixo horizontal. E a segunda coordenada aqui, o 6, seria sempre no eixo horizontal. Vertical, desculpa. Então, sempre essa é a convenção adotada, tá? Então, o primeiro valor aqui para o eixo horizontal e o segundo para o eixo vertical. Então, para o eixo horizontal, o 3 está aqui, certo? Se eu seguir o pontilhado, eu tenho aqui a orientação do eixo horizontal, é essa orientação aqui. Para o eixo Y é o 6, então é essa orientação aqui. Então, o ponto de encontro dessas duas orientações, dessas duas linhas, esse ponto de encontro aqui é onde vai estar o meu ponto A, certo? Peguei um outro exemplo aqui, o ponto D. Né? Ponto D para o eixo horizontal, menos 3, para o eixo vertical, menos 2, sempre nessa convenção. Então, menos 3 para o eixo horizontal está aqui. Então, tracei aqui um pontilhado, orientação aqui, ó. E o ponto para o eixo vertical, o menos 2. Então, tracei aqui uma continuidade, para vocês perceberem que aqui vai estar o ponto de encontro das duas orientações, ó. Então, aqui vai estar o ponto D, que vai estar no terceiro quadrante. O ponto A está no primeiro quadrante. Certo? Aí eu peguei aqui, inventei uma outra coordenada para o ponto E. 8 para o eixo horizontal e 0 para o eixo vertical. Então, 8 para o eixo horizontal está aqui a minha orientação. Tracei um pontilhado aqui. E para o eixo vertical é 0, certo? Então, eu vou passar aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O ponto E vai se localizar sobre o eixo horizontal, ok? Se fosse ao contrário, 0 e 8, ou 0 e 7, então 0 para x e 7 para y, o ponto estaria bem em cima do eixo vertical. Mais adiante vocês vão ver que os dois eixos recebem dois nomes
Esse eixo horizontal recebe o nome de eixo das abscissas, e também representado por uma letrazinha X. E esse eixo aqui vertical é chamado de eixo das ordenadas e recebe uma letra Y para representar. Então, eixo X, eixo Y, certo? Para vocês já terem mais ou menos um conhecimento mais aprofundado. Ok? Então, essa é uma ferramenta para a gente localizar pontos no plano cartesiano, papel milimetrado. A gente também tem outras ferramentas tecnológicas, que é a questão do GeoGebra, né? O GeoGebra é um software matemático. Só deixa eu me organizar aqui, ó. Vocês baixem no computador de vocês tem online também, ok? É um software matemático que você pode trabalhar várias questões geométricas aqui no plano cartesiano. Então aqui já está o plano cartesiano aqui, ó, com o eixo horizontal, já os númerozinhos destacados, o eixo vertical, certo? Então eu quero localizar um ponto aqui, ó, ponto A. E aí eu vou aqui, eu quero localizar o ponto A, eu vou inventar aqui uma coordenada para esse ponto A, menos 5 para X e 3 para Y. Ó, já localizei o ponto A aqui. E aí aparece aqui no cantinho o par ordenadozinho aqui do ponto A. Ó. Para X, eu já estou falando para vocês, tá? Eixo X é eixo das abscissas, eixo horizontal. E o eixo Y, o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Então, ó, menos 5 para X e 3 para Y, vai estar aqui o ponto A no segundo quadrante. Certo? E aí eu posso localizar outros pontos. Ó, o ponto A já foi, vou botar aqui um outro ponto. Ponto B, que vai estar aqui, menos 1 para X e 5 para Y. Aí esses dois pontos formam uma reta, né? Ó, eu posso formar uma reta. Aí se eu colocar mais pontos, forma uma outra reta, que sobrepõe essa daqui. Aí eu posso formar figuras geométricas, formar ângulos, certo? Ó, triângulo, polígonos, polígono regular. Vocês já estavam utilizando essa ferramenta nas aulas de matemática, né? A gente vai estudar muito essa questão aqui das figuras geométricas, e aí vocês podem já se familiarizar em casa, conhecendo esse software bem interessante para vocês terem um complemento ali nas aulas de matemática, certo? Então é isso, pessoal. Vocês viram um pouquinho sobre o plano cartesiano e a localização de pontos nesse plano, né? Sobre o plano. Tentem registrar sempre as explicações do Memorex de vocês, fazer uma síntese, um resuminho, né? Ok? E aí em seguida eu passo umas atividades para a gente fixar o que vocês viram agora com o professor. Certinho? Bons estudos e até a próxima videoaula.